Teremos agora professor Rubens César, da UFAM, Fórum Permanente de Energia da UFAM. Por favor. Eu sou o professor Rubens César, da Universidade Federal do Amazonas, sou amazonense. Já são 31 anos trabalhando com fontes renováveis de energia. Hoje se fala em hidrogênio, e tive projeto com hidrogênio em 2010. Há 26 anos atrás, nós já instalávamos sistemas fotovoltaicos em comunidades, portanto, não é novidade para nós, na verdade, era uma angústia, por que não chegava logo? Mas hoje eu não vou falar aqui dos projetos que eu já desenvolvi. E, graças a Deus, foi muito bem contemplado com excelentes oportunidades de trabalhar com absolutamente todas as tecnologias de energias renováveis que estão disponíveis. Mas eu vou falar do tema de política pública, que esse é o gargalo que eu vejo para que tudo isso que se imagina de soluções tecnológicas possam se tornar realidade. Esses anos todos de experiência com projetos em comunidades, não focado na tecnologia, como é a angústia do nosso amigo aqui que me precedeu. Para vocês terem uma ideia, o primeiro grupo de pesquisa que eu montei na universidade, era eu como líder do grupo e uma professora assistente social como a segunda pessoa do grupo. Porque a engenharia, para mim, sempre foi algo para resolver o problema das pessoas, não para produzir e instalar máquinas. É para melhorar a condição de vida das pessoas. É assim que eu vejo a engenharia e é isso que eu passo aos meus alunos ao longo desses anos todos. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo me adaptar aqui a esses controles. Muito bem. Falando de políticas, e aí a gente vai falar de política pública, qual é o ambiente adequado para se construir essas políticas? Todos nós sabemos, a resposta está na ponta da língua. Nós precisamos de governo, de academia, de setor produtivo, do financiador, da sociedade. O ideal é que a gente reúna todos esses agentes. Mas não só reúna, eles não bastam estar envolvidos, eles precisam estar comprometidos. Que é uma diferença enorme entre você chamar meia dúzia de instituições e montar um plano. Outra coisa é você garantir que haja um compromisso efetivo de que aquele plano será executado e cada um cumprirá o seu papel. Esse é o grande desafio. Então, deixa eu ver aqui se o controle me ajuda. Como eu falei, precisam estar comprometidos. Aí eu pergunto, isso é possível? É possível? Muito bem. Então, vou trazer para vocês aqui, não teorias, mas uma experiência real de que acredito ainda ser possível, ainda não desistir. Eu antecipei aqui, mas vamos lá. A Danúzia, que falou agora há pouco do Fórum Permanente de Energia. O que é o Fórum Permanente de Energia? O Fórum Permanente de Energia foi criado em 2019, uma ideia que eu tive de criar este fórum dentro da Universidade Federal do Amazonas, com qual objetivo? Propor políticas públicas para desenvolver o setor de energia, inicialmente, somente no estado do Amazonas. Então, era propor políticas públicas, não propor soluções tecnológicas. As soluções tecnológicas, as soluções de formação de recursos humanos e tantas outras ações necessárias, elas seriam decorrentes das políticas públicas a serem desenvolvidas. Muito bem. Hoje,
Isso foi 2019, vejam só, isso foi em março de 2019, 2020, pandemia, né? Cenário de pandemia. Apesar disso, começamos com 30 membros, hoje são com 15, hoje são 30 membros. Só os 15 primeiros foram convidados. Os demais nos solicitaram que entrassem para compor o fórum, porque entenderam a importância desse instrumento da sociedade, porque é isso que o fórum passou a ser, um instrumento da sociedade para ajudar na solução dos problemas que foram apontados aqui desde a primeira pessoa que se manifestou nesse fórum. Todos apontaram problemas e todos os atores envolvidos são sabedores, em certo grau, da problemática. O que nós não temos são convicção de soluções. E aqueles que acham que têm, quando se debruçam para implementar as suas soluções, veem que não é bem assim. Como a gente costuma dizer, o buraco é mais embaixo. O problema é mais complexo. Quando falam, professor, qual é a melhor solução energética para a Amazônia? É simples, todas. Na Amazônia cabe tudo, porque nós temos recursos renováveis e não renováveis. Nós estamos num lugar muito bem aquinhoado de recursos. Nós não sabemos usar. É explorar isso adequadamente. Então vejam aqui na lista dos membros que compõem esse fórum, a diversidade de atores, e imaginam, pô, isso deve ser um saco de gato, né? Todo mundo brigando. Não. Isso é algo que eu faço questão de frisar todas as vezes que eu falo, que me dão a oportunidade de falar do fórum. Até hoje, e aqui nesta sala, tem gente que participa das atividades do fórum e sabe o que eu estou dizendo é verdade. Até hoje, não houve sequer um membro que elevasse o tom de voz para o outro. Porque se dentro de uma universidade você não consegue ter diálogo urbano, em lugar nenhum mais você vai ter. Isso é condição para que esse fórum se mantenha. Ele não recebe nenhum auxílio financeiro de absolutamente nada. Se mantém com as despesas, com o salário de professor, enfim, com as coisas normais. Não tem um centavo de recurso que se recebe e, portanto, estamos livres para atuar da forma que a gente entende seja o melhor para a sociedade. E aí a pergunta que não quer calar e o controle que não quer me ajudar. Cadê? Qual o resultado, né? E afinal de contas, isso deu resultado, né? 2019, um ano, reunindo a cada 2 meses. 2020 vem pandemia. Deu resultado? Lei 5350, de 22 de dezembro de 2020, sancionada essa lei no estado do Amazonas. E essa lei estabelece o quê? Política estadual de incentivo ao aproveitamento de fontes renováveis de energia e tecnologias de eficiência energética do estado do Amazonas, gestada no fórum. E essa lei prevê o quê? Ações relacionadas com formação de recursos humanos, que é fundamental na região. Vejam a diferença de capacidade técnica, quantidade entre região norte e as demais regiões do país. É enorme. Nós temos um déficit de formação de recursos humanos enorme. Ações na área de ciência e tecnologia, sim, porque às vezes você tem uma tecnologia até disponível no mercado internacional, mas quando você tenta trazer para cá, não dá.
a matéria-prima que você pensa em usar, ela é diferente, as características, você precisa fazer uma adequação desse equipamento. Você precisa compreender as suas reais oportunidades, seus reais potenciais. Quando eu digo aqui, nós temos potencialidades energéticas diversas, temos, mas o quanto nós conhecemos delas efetivamente? Muito pouco. E também prevê incentivos fiscais e tributários. E tem algo também interessante aqui. Essa lei estabeleceu que o Estado deve criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento Energético. E para se criar um fundo, precisa de uma lei complementar. E esta minuta de lei já está na mão do Executivo para que ele submeta ao Legislativo. E essa é a nossa luta agora que esse processo caminhe. E tudo isso aqui dialoga com o quê? Com a transição energética. Mas não só com a transição energética, porque o nosso problema não é, a nossa preocupação não é com transição energética. Nossa preocupação sempre foi tirar essas populações que foram mostradas aqui daquela condição em que ela se encontra, desde que ela assim o queira. Porque se ela quiser permanecer como está, que assim seja. Mas muitas não querem. Sejam ribeirinhos, querem outras condições. Então a gente usa o discurso da transição energética, mas nós estamos falando o quê? Quando a gente fala desse meio rural, não é para botar veículo elétrico lá não, é para botar energia elétrica nas casas, onde se usa lampião, fogão a lenha, e que não basta, porque daí os programas de eletrificação rural levaram energia, levaram de péssima qualidade, e além disso, está lá ele com a sua sala iluminada, usando fogão a lenha, e eu não sei se vocês sabem, mas cozinhar com fogão a lenha, fazer o almoço e jantar, corresponde a fumar 30 maços de cigarros por dia em termos de substâncias cancerígenas, e fazendo uso de fossa negra. É isso que nós queremos? Ah, mas ele tem lá um sistema solar atendendo. É essa a condição que nós queremos? Não, não é isso. E eu digo não porque eu sou daqui e é isso que eu não quero. Nem para mim, nem para aqueles que são meus amigos, conhecidos de infância, que moram no interior. Não é isso que nós queremos. Muito bem. Outra questão que foi colocada hoje aqui, importante no início desse evento, foi o papel das prefeituras. Onde está esse agente? Prefeitura, governo do Estado? Por que a dependência total de políticas do governo federal? Por que não cumpre o seu papel? Não, mas isso é responsabilidade da concessionária. Não, isso é serviço público. É responsabilidade de todos os agentes públicos. O que nós fizemos também como fruto da ação do Fórum? Parcerias que se estabeleceram através dessa reunião desses agentes levaram à elaboração deste guia. Na verdade, é uma publicação que tem 2 guias, mas eu vou chamar a atenção só de um deles. Isso foi desenvolvido pelo Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável, que é daqui, sob os auspícios da WWF. E o que esse guia traz? 1 minuto. Minuta de marco legal de política energética municipal, a minuta de lei, para facilitar, lógico, vão discutir e tal, e ajeitar, mas o texto está lá. Uma minuta de lei de criação do fundo municipal ou estadual, porque quando a gente olha, todo mundo diz que energia é prioridade. Olha as estruturas dos governos municipais e estaduais, para ver se vocês encontram uma secretaria de energia. Mas todo mundo diz que é prioridade. Minuta do regimento do Conselho Municipal, é onde você vai socializar a decisão sobre o que será financiado. E para quem? Vai ser nesse Conselho Municipal ou estadual, dependendo da esfera. E um roteiro para a elaboração de um plano de desenvolvimento energético, tudo está pronto. É lógico, vai precisar de algum suporte, claro, mas isso está pronto.
e além de diversas outras orientações e informações. Aí me perguntam, mas professor, o senhor já levou isso para outros cantos? Já, e não canso de levar. Essa fotografia é um registro, está aí o ano, junho de 2021, quando fui convidado para fazer a palestra de abertura da segunda semana de meio ambiente da Câmara Municipal de Manaus. E a apresentação que eu fiz foi o papel das prefeituras, dos municípios na transição energética, e apresentei esse manual. E todas as oportunidades que o município pode ter a partir daí. Qual foi a resposta que eu tive? Até agora nada, mas eu não canso de esperar, eu estou esperando. Muito obrigado.